Boa noite, abençoados. Agora sim, estamos ao vivo. Perdoe pelo pequeno atraso, né? Nós entramos aí com alguns minutinhos de atraso hoje ao vivo. Peço perdão aos amados, estava com um probleminha aqui para conectar, né? Mas agora parece que está tudo ok. Então, louvado seja Deus por mais uma sexta-feira que estamos aqui, né? Hoje é dia 1º de novembro de 2019. Primeiro, prefeito de registro, né? 1º de novembro de 2019. Como passa rápido, né? O ano está quase acabando. E agora são 21h07. Claro, para quem está ao vivo, né? Você que está ao vivo, seja muito bem-vindo. É o nosso 10º estudo de escatologia consumada. Eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade de trazermos mais um estudo, mais uma revelação maravilhosa, né? Que o Senhor tem nos permitido alcançar. E como passa rápido também, né? Estava falando do ano que passa rápido, como os estudos estão voando, né? Nós estamos no 10º estudo. E como eu falei para os irmãos, a gente tem o interesse de, nessa base, termos de 12 a 15 estudos. Tá? Vai depender muito do desenvolvimento dos estudos que virão pela frente. Mas acredito que de 12 a 15 estudos nós teremos como base. Tá? Depois que essa base for estabelecida, a gente vai parar um pouquinho com o assunto, tá? A gente pretende usar a nossa sexta-feira para alguma outra coisa, alguma outra programação aqui em nosso canal, tá bom? A gente vai parar com o assunto um pouco e no ano que vem, em 2020, para quem está ao vivo, né? Porque eu digo isso para quem está ao vivo porque tem muita gente que pode assistir no futuro, né? Em 2021, 2022, eu não sei, tá? Mas para quem está ao vivo aqui em 2019, ou que está assistindo ainda nesse ano 2019, a gente vai fazer essa base, tá? Como eu disse, a gente pretende fazer, depois dar um tempo no assunto, tá? Para a gente poder, enfim, né, preparar outros pontos e estudar um pouco mais. E a gente pretende voltar no ano que vem, em 2020, trazendo temas assim mais pontuais. Tá? A nossa ideia é falar, sempre que houver algum ponto importante, a gente vem e traz para os irmãos alguma dúvida, alguma aparente contradição, e a gente vai estudando ao longo do tempo. Tá? Não tem época para acabar esse estudo. Tá? O que vai ter é para terminar essa base. Tá bom? Antes de a gente continuar, mas deixa eu só conferir como é que está o meu áudio aqui. Até agora eu não conferi, né? Estou falando aqui a beça. Ah, está limpinho, está ótimo o áudio, graças a Deus. É bom conferir antes de começar o estudo, né? Então, abençoados, a gente vai, com a permissão de Deus, então, estabelecer essa base, esse fundamento do raciocínio, e depois a gente vai tratando do assunto, ponto a ponto, devagar, uma semana fala do assunto, depois pula. Eu pretendo fazer assim para também não ficar muito cansativo, tá? Mas, então, nós estamos hoje no estudo número 10, um estudo maravilhoso, tá? Já vou liberar o tema para os irmãos. Antes de entrarmos no tema, eu quero só fazer um convite para você que está ao vivo ou que está pela gravação. Quero lhe convidar a você se inscrever em nosso canal. Aqui embaixo do vídeo tem um botãozinho de se inscrever. Também marca o sininho para você receber as notificações, tá bom? Aqui embaixo do vídeo no YouTube, é só você abrir o box de informações, né? Vocês que estão acostumados a lidar com o YouTube sabem como é que funciona, né? É só abrir o box aqui embaixo do vídeo de informações. Vocês vão encontrar vários links importantes. Então, quero convidar vocês a conhecer esses links. Tem um link da nossa livraria, onde você pode ler os nossos livros gratuitamente. Gratuitamente. É só entrar aí, clicar e ler o livro, tá bom? Na livraria. Tem também o link do nosso sistema de áudios. Nossos estudos estão em áudio, tá? Também estamos alimentando o nosso canal de áudios, tá? Aos pouquinhos, toda semana tem material novo, tá bom? Então acessa lá também, você pode ouvir pelo Spotify, pelo iTunes, pelo Google Podcasts, enfim, tem várias plataformas que já aceitaram, né, o nosso sistema de áudios. Então fique à vontade para ouvir também gratuitamente, qualquer plataforma é gratuito, tá bom? Então acessa lá. O que mais? Tem também o link aqui embaixo do vídeo do nosso canal no Telegram. É muito bacana, amado. Você recebe no seu celular todo o nosso material. Tudo que a gente posta, avisos, convites, links ao vivo, links de vídeos, áudios, tudo vocês recebem no canal no Telegram. Então você instala o Telegram, se você não tiver no seu celular, e aí depois é só entrar nesse link pelo celular. Você entra no link, entra embaixo do vídeo no YouTube, clica, pressiona no link ali e você vai ser direcionado ao nosso canal, e aí você confirma lá para participar do canal, e aí você vai receber as nossas notificações
no seu celular, tá bom? Bom, gente, feito todos esses anúncios aí, vamos correr, que hoje a gente se atrasou, né? A gente entrou com bastante atraso hoje, tá bom? Vamos então para o tema de hoje, sem mais demora. Evidentemente, antes do tema, você está assistindo, você que está ao vivo ou pela gravação, ao estudo número 10. Então, amado, veja, para você entender, você tem que estudar todos. Às vezes nós vemos pessoas que mandam e-mail para a gente, fazem comentários, com dúvidas que já foram respondidas em estudos anteriores, amados. Então não adianta você assistir só o número 10 ou só o 9. Não adianta, você tem que assistir a todos. Então, se você está vendo o 10 agora e é o primeiro, tudo bem, assiste até o final, principalmente para quem está ao vivo, mas depois vocês têm que voltar no primeiro, para você entender essa base. Então, faça isso, amado. Olha, é um investimento de tempo maravilhoso. Você vai pensar, mas, irmão Cristiano, são muitas horas de estudo, né? Amado, é um investimento maravilhoso. Muitas das vezes, nós desperdiçamos tanto tempo em nossa vida, né? Com tanta bobagem, tanta coisa, a gente desperdiça muito tempo. Quando você separa um tempo para estudar a palavra, amado, não é desperdício, é um investimento. Então, você que está ao vivo, assiste aí até o fim esse estudo de hoje, mas volta lá, aqui embaixo do vídeo no YouTube, no box de informações, também você vai encontrar o link com todos os estudos desde o primeiro, tá? Agora sim, sem mais demora, vamos lá para o tema de hoje. Esse aí o tema é uma pergunta. A Terra vai ser destruída? É uma pergunta interessante, né? Há muita propagação, né, de informações a respeito da destruição da Terra, né? Muita interpretação errônea da palavra a respeito disso. E muitas pessoas andam com muito medo, né, achando que Jesus ainda vai voltar, né? E que, consequentemente, a Terra vai ser destruída. E eu quero trazer um entendimento para os irmãos hoje, que esse pensamento não faz muito sentido, e a escatologia consumada traz um entendimento bastante equilibrado e correto a respeito disso, na verdade, no meu modo de entender, tá? Então vamos caminhar, vamos buscar responder à pergunta aqui do tema de hoje. A Terra vai ser destruída? Será que a Terra vai deixar de existir, vai dar lugar a uma nova Terra, literalmente, no sentido de um novo local para a gente, para o ser humano morar, né? Ou será que ela vai ser destruída no sentido do que há sobre a Terra, para dar lugar a uma Terra transformada cosmicamente, transformada do ponto de vista molecular, do ponto de vista cósmico? Será que é isso? O que significa fim do mundo, quando a gente vê na Bíblia? Então vamos caminhar e tentar responder essas perguntas, tá? Lembrando aos amados irmãos que estão ao vivo aqui no dia 1º de novembro, tá bom? Que nós, obviamente, como eu acabei de falar, né, estamos ao vivo, então de vez em quando eu vou ficar olhando aqui para o canto, que eu estou acompanhando aqui, estou fazendo a transmissão, a produção, tudo eu estou fazendo, que eu estou sozinho hoje aqui, tá? Então estou fazendo a produção, os versículos, tudo é o que eu vou colocar aqui na tela para vocês. Então tem que ficar acompanhando a transmissão para ver se não vai cair o sinal. Tá, gente? Então, vira e mexe, eu estou olhando para cá. Então, não repara não, tá bom? Vamos lá, então. Veja bem, amados, para a gente entender bem o entendimento de hoje, o estudo de hoje, nós temos que entender uma coisa que eu já falei nos estudos anteriores, eu vou repetir. A escatologia que a Bíblia nos apresenta, ela não é uma escatologia cósmica. Tá? O que é ensinado na maioria, né, dos segmentos aí religiosos, é que a escatologia bíblica ela seria uma escatologia cósmica, ou seja, seria uma transformação do cosmos, mas uma transformação física, seria uma destruição do cosmos atual, ou seja, cosmos é a criação, né? Seria uma destruição literal da criação atual para dar lugar a uma nova criação do ponto de vista material, físico, molecular, uma transformação. E vocês observam que há, principalmente na visão dos testemunhos de Jeová, né, se você observar, quem já leu aqueles livrinhos, né, dos testemunhos de Jeová, observam que há ali aquela visão, né, de uma coisa assim, da Terra, um lugar transformado fisicamente, com aquele ambiente, né, de paz, com os animais perigosos juntos com as criancinhas, né? Vocês devem, quem já viu esse
esses livros aí dos Testemunhos de Jeová devem ter observado isso. Há essa interpretação, né, também, que haverá sim uma destruição, mas não que a terra vai deixar de existir. Vai haver, na verdade, uma transformação, no sentido que a terra vai ser transformada, né, como eu falei, fisicamente e tudo mais. Né? E será que é isso que a Bíblia apresenta? Será que é essa que é a transformação? Que a terra já passou? Já passou, observe isso. Mas, Cristiano, como assim, amado? Que estudo é esse que nós estamos fazendo? Já há 10 semanas. Escatologia consumada. Nós estamos mostrando aqui que a escatologia bíblica já foi consumada. Então, tudo que a gente está falando aqui já aconteceu. Tá? Então, volta lá desde o primeiro estudo que você vai ver. Jesus falando, Paulo falando, Daniel, né? Tudo já foi consumado. Então, nós estamos apresentando provas bíblicas e também já apresentamos muitas provas históricas, enfim. Tá? Então, a escatologia foi consumada. Então, a transformação também já foi. Mas que transformação é essa? Porque se você olhar e se for como alguns defendem, cadê a transformação? Por que a Terra ainda tem prédios? Porque a visão é essa, né? Que os prédios vão acabar, que vai ser só um local paradisíaco, bucólico e bonitinho, e com os animais ferozes ali, calminhos, domesticados, e não sei o quê. Será que é isso que a Bíblia fala? Será que essa é a transformação? Olha, amado, vamos entender. Vou repetir. A transformação, a escatologia bíblica não é cósmica, não é destruição dessa criação que nós conhecemos, que é o nosso lugar de vida, tá? Não é isso, para se transformar em um outro lugar, ou vai vir uma outra terra, não é isso, tá? A escatologia bíblica, ela é pactual, ela tem a ver com pactos. A escatologia que Jesus apresenta ali em Mateus 24, que Daniel apresenta, né? Quando fala ali de tudo que aconteceria, da grande tribulação que houve lá entre os israelitas, né, das abominações, né, que nós já vimos isto, né? Então, nas abominações, tudo que os israelitas passaram, né, os tempos dos gentios, tudo isso já passou, amado. Tá? A gente já estudou isso aí, né? Ou seja, a gente observou que nesses estudos que a escatologia ela tem a ver com os pactos. O fim de um pacto e o início de um novo pacto e eterno. E não é, então, uma escatologia cósmica. Não tem a ver com a destruição do cosmos, com a substituição desse cosmos do ponto de vista físico. Tá? Então, vamos lá. Essa informação é importante, eu tinha que passar logo no início. Então, vamos ver aqui o conceito de Deus sobre a sua criação. Esta criação, esta mesma que você está vivendo agora. Ele criou ela para sempre. Tá? A gente já vai chegar lá. Vamos ver qual é o conceito de Deus sobre ela. Gênesis capítulo 1, versículo 10. Vamos ler juntos aqui. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Olha só. Qual é o conceito de Deus sobre aquilo que Ele criou? Olha, isso aqui que eu criei é bom. Então, primeira coisa que você pensa, Deus então não criou a terra e o cosmos para depois ser destruída, ou ser substituída por uma nova criação no sentido físico, molecular, uma transformação molecular, né, de matéria. Não. O que Ele criou, Ele falou, isso aqui é bom. Veja agora, no mesmo capítulo, no versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito. Deus criou, amado, essa criação maravilhosa, a nossa morada, a terra. Muitos ficam aí dizendo que o homem vai para Marte, que o homem vai fazer morada em Marte. Amado, vai nada. Isso é tudo papo furado. A nossa morada é aqui na terra. É aqui que Deus fez para nós morarmos. Tá? E viu Deus tudo quanto tinha feito. E eis que era o quê? Muito bom. Observe, amado, o conceito de Deus sobre a sua criação. Não é que a criação era boa, era lá muito boa. E foi tarde de manhã,
o dia sexto. Então, qual o conceito de Deus sobre a sua criação? A sua criação foi muito boa. A criação agradou a Deus. Percebe? Trouxe satisfação para o nosso Pai eterno. Esse é o conceito de Deus. Só que houve um problema nesse meio tempo aí. Pouco tempo depois, né? Houve um problema com a criação. Que problema foi esse? Vamos ver então aqui. Ainda em Gênesis, agora no capítulo 3, verso 17. Vamos lá. E a Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Ó, com dores comerás dela todos os dias da tua vida. Olha só o que o primeiro homem, Adão, fez com a criação. Tornou a criação maldita. Então a criação que Deus fez com todo amor, a criação que trouxe satisfação para o Pai dos nossos espíritos, Ele olhou e disse, isso aqui é muito bom. Ele amou a criação. O homem desobedeceu e trouxe o quê? Pecado. Né? Como Paulo diz, o pecado entrou no mundo pelo homem, por um homem. Maldita então é a terra por causa de ti. Então, abençoados, o primeiro homem tornou a terra maldita. A criação, a gente fala terra, mas é a criação, né? O cosmos. É que a terra é o principal de tudo, né? A terra é o foco. Então, a terra foi amaldiçoada. A terra foi divorciada do seu Criador. Agora você imagina, o Criador criou a terra, amou o cosmos de maneira maravilhosa, tá? Amou de maneira maravilhosa, falou, isso aqui é muito bom que eu fiz. Aí o primeiro homem veio e trouxe o pecado. Tornou a terra amaldiçoada. E, por causa do pecado, houve então um divórcio. Uma separação de Deus com a sua criação tão amada. Então, abençoados, entenda uma coisa. Deus amava a sua criação, por isso que Ele veio restaurar essa relação dele com a sua criação. Por isso que Ele enviou o seu Filho. Você entende isso? Jesus se manifestou para morrer por nós, filhos de Deus, e pela criação. Porque ela tinha sido divorciada de Deus, separada, amaldiçoada. Deus criou a sua criação para ela ser eterna. Entende isso? Só que houve uma separação. Houve esse desgosto que o primeiro homem trouxe. Então o Senhor Jesus veio para fazer o quê? Para reconciliar a criação com o Criador. E foi o que Jesus fez. 2 de Coríntios, capítulo 5, verso 19. Vamos ver aqui. Olha que lindo. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Mundo aqui no grego é cosmos. Percebe? O Senhor reconciliou consigo o cosmos por meio de Cristo, não lançando em conta os pecados dos homens. Está vendo? O pecado foi aniquilado. Você vê isso em Hebreus, capítulo 9, verso 26. O pecado foi aniquilado, foi tornado obsoleto, sem efeito, né? Foi destruído. E a lei também, o Senhor cumpriu totalmente e pôs fim à lei. A lei era a força do pecado. Com a lei, o pecado perdeu sua força, tornou-se obsoleto, aniquilado, sem efeito. Por isso, a criação pode ser novamente pode ter sido, reconciliada, unida novamente ao seu Criador. Entende? Então, o Senhor reconciliou consigo o cosmos. Percebe que a obra de Jesus tem a ver com o amor de Deus, não só pelos seus filhos, nós, filhos dele, né? Mas por toda a criação que ele fez. Observe que ele amou a criação, ele fez com todo amor e carinho,
preparou esse espaço aqui para a sua criação e falou, isso aqui é muito bom. Deus sentiu prazer com o que ele fez, mas o homem destruiu essa relação. O pecado destruiu. Trouxe separação, trouxe tristeza. Né? Então o Senhor Jesus veio para aniquilar o pecado, como nós acabamos de ler, não lançando em conta os pecados dos homens. Acabou. Então ele reconciliou o cosmos. Então, abençoados, entenda isso. Uma vez que o cosmos foi reconciliado, qual é o sentido de Deus destruir a sua criação? O pecado foi aniquilado na cruz. Hebreus 9, 26. O Senhor não leva em conta mais os pecados. Está escrito, você acabou de ler comigo. Não sou eu que estou falando. A criação, o cosmos, foi reconciliado consigo por meio de Cristo. Por que Deus destruiria a sua criação, então? Você vai dizer assim, mas irmão Cristiano, Deus destruiu a criação lá na época de Noé. Veja bem, amado, Deus não destruiu a criação coisa nenhuma. Tanto não destruiu que ela está aqui, nós estamos nela. O que Deus fez foi um reboot na criação, vamos dizer assim. Ele reorganizou a criação. O dilúvio veio para destruir não a criação, mas o quê? A sociedade naquela época. Para pôr um fim a toda aquela anarquia que havia contra Deus naquela época. Sabe, as coisas abomináveis que os homens estavam fazendo, não só os homens. Houve anjos também envolvidos nisso. Coisa foi pesada. Eu não vou entrar muito nisso hoje, que o assunto não é muito esse hoje, né? Mas houve-se uma abominação muito grande ali. Então o Senhor teve que restaurar a sua criação com um dilúvio. Ele não destruiu a criação. Ele destruiu aquela sociedade. Entende? Mas ele manteve o quê? A criação. Muitos dos seus ali, alguns, né, foram mantidos. Perdão, amados. Alguns foram mantidos para repovoar a terra. As águas baixaram e a terra começou a renascer de novo. Então Deus não destruiu a criação. Vocês compreendem isso? Ele só mudou, né? Ele fez uma mudança de planos ali, devido a tudo que o homem havia feito. É claro que isso tudo sempre esteve, amado, na mente de Deus. Deus é onisciente, tá? Isso é uma coisa que só Deus entende 100%. A nossa mente humana não tem capacidade de entender essas coisas plenamente. Ah, por que Deus fez isso? Por que fez aquilo? As pessoas ficam perguntando, né? Amado, as coisas ocultas pertencem a Deus. A palavra já diz isso, né? Sabe? Então não cabe a nós questionarmos, mas por que Deus... Não, amado, Deus planejou, Ele colocou o seu plano em prática. E o dilúvio foi só mais um dos eventos dos planos de Deus. Mas não foi a destruição do cosmos. O cosmos se manteve. Porque Deus sempre amou a sua criação. Então esta criação atual foi a mesma que Ele amou lá em Gênesis capítulo 1. Entende isso? A mesma que Ele amou. Ele falou, isso aqui é muito bom. O que tornou a criação ruim não foi a criação em si. Foi o que foi feito com ela. A criação foi submetida ao pecado. Entende? Foi separada do seu Criador. Mas a criação sempre foi amada por Deus. Deus queria ela de volta. E o Senhor cumpriu, como nós acabamos de ler. A criação, abençoados, na vinda do Senhor, ela foi totalmente livre da inutilidade a qual ela foi imputada. Foi submetida, melhor dizendo. Sabe por quê? Veja bem, o Senhor Jesus Cristo morreu, ressuscitou e voltou no ano 70. A restauração de todas as coisas, a salvação plena, etc., teve, para que tudo isso fosse concluído, foi preciso 3 atos. As pessoas, é até bom abrir um parênteses e falar algo aqui importante. As pessoas ficam muito comentando, esse negócio de anos 70 desvaloriza a cruz. Amado, pelo amor de Deus. O que desvaloriza a cruz é você dizer que Jesus ainda não voltou.
dizer que a obra está incompleta, sabe, sei lá, quando vai voltar, o que vai acontecer no futuro, isso é que desvaloriza a obra. Ficar esperando algo que Jesus já fez. Você diz que Jesus ainda vai voltar, está chamando ele de mentiroso. É só você ver os estudos anteriores, desde o primeiro, você vai ver. O ano 70 não desvaloriza a cruz, pelo contrário. Ele valoriza profundamente, porque foi o fechamento de toda a redenção. Aí você vai dizer, mas irmão Cristiano, Jesus disse na cruz estava consumado. Claro, amado, tudo foi consumado em relação à sua obra, como Cordeiro de Deus. O que Jesus consumou na cruz? Ele consumou a lei. Entende isso? Porque a lei exigia derramamento de sangue. Não é o que está escrito em Hebreus? Que sem derramamento de sangue não há remissão. Então o que a lei exigia? Que houvesse o Cordeiro, o cumprimento de tudo. E Jesus cumpriu, amado, toda a lei. Ele cumpriu realmente o que tinha que ser cumprido, o espírito total da lei. Percebe? E aí ele imputou em nós esse cumprimento. Então ele morreu, ele disse, está consumado. O que eu tinha que fazer em relação à lei está feito. Só que, amado, veja bem, ainda faltavam 2 atos. Faltava a ressurreição e a sua vinda. Percebe? Então essa história está desvalorizando a cruz. Não, estamos valorizando a cruz mais do que nunca. Veja bem, o ato de salvação e redenção foi um ato, a salvação e a redenção, melhor dizendo, foram realizadas, consumadas em 3 atos: morte, ressurreição e a vinda do Senhor. Você não pode divorciar esses 3 eventos, que na verdade é uma salvação só, né? Mas ela se dividiu nesses 3 atos. Tanto é que é o seguinte, tudo está consumado. Então, se esse tudo era tudo em relação à redenção como um todo e não em relação à lei, então Jesus não precisaria ressuscitar. Pensa aí, para que ele ressuscitou? Tudo foi consumado na cruz. Você percebe que a cruz foi apenas um dos atos da redenção e da salvação? Está entendendo, né? Então, ele morreu na cruz para aniquilar o pecado, aniquilar a lei, enfim, derramou o seu sangue, cumpriu o que tinha que ser cumprido. Tudo está consumado. Do grego, tetelestai, consumou o que estava sendo exigido. A lei queria sangue derramado. E o sangue foi derramado. Então, tudo foi consumado neste sentido. Mas ainda faltavam 2 atos. Então, depois o Senhor ressuscitou. Se Jesus não tivesse ressuscitado, irmãos, a morte não teria sentido. O Paulo disse que a ressurreição do Senhor é que deu sentido à nossa fé. O Paulo fala, se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Então você vê, ele morreu, depois ele ressuscitou, e aí Paulo diz, o Senhor ressuscitou para a nossa justificação. Percebe? Então foram 3 atos. Ele morreu, depois ressuscitou, e depois ele veio cumprindo as profecias escatológicas, trazendo o seu reino, estabelecendo o juízo profetizado sobre Israel e concluindo todas as coisas. Tá? Então, veja bem, a criação, ela foi tornada, voltando agora, né? Fecha parênteses, voltando agora a falar da criação. A criação, ela foi tornada inútil, ou seja, ela perdeu o seu sentido por causa do pecado. Tá? Ela se tornou algo fútil, sem valor. Observe aqui que Paulo já está escrevendo depois da cruz. Observe que a redenção, amado, plena não foi na cruz. A cruz foi o primeiro ato. Eu acabei de explicar. Aqui Paulo está depois da cruz. Veja o que ele está falando da criação aqui. Observe uma coisa. Esse capítulo que a gente vai ler agora, ele é muito bacana, maravilhoso. E esse trecho aqui é escatológico. Só que eu não vou entrar nisso aqui plenamente hoje. Tá? Existem alguns pontos que eu vou explicar em outra oportunidade. Já estou deixando isso claro. Aqui eu vou pegar só a parte que diz respeito à criação. Romanos 8, 20 ao 22. Observe. Cristiano, tudo foi consumado na cruz. Não faz sentido colocar
valorizar o ano 70, as pessoas têm isso na mente, né? Não é valorizar o ano 70, é valorizar igualmente os 3 atos: morte, ressurreição e vinda. Tem o mesmo valor, os 3 atos. 8:20, vejam só. Pois ela aqui é a criação. Eu estou lendo aqui, essa aqui é a Nova Versão Internacional. Tá? Essa versão está bem de acordo mesmo com o que o texto está dizendo. Pois ela, ou seja, a criação, a natureza criada, foi submetida à futilidade. Olha só. Futilidade. Existem algumas versões bíblicas em português, acho que a maioria, se eu não me engano, aparece aqui a palavra vaidade, tá? Mas no grego, a palavra no grego significa mais isso, algo sem valor, útil, desprezível, né? Fútil, como está aqui, sem utilidade. Olha só o que é a criação abençoada, que Deus tanto amou. Olha só o que ela foi submetida. Ela se tornou sem valor, se tornou algo desprezível, fútil. Está vendo aí? Ó? Pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Na esperança, 21, de que a própria natureza criada, algumas versões aparece criatura, própria criatura, outras aparece criação, é a criação, tá? A natureza criada. De que, na esperança de que a própria natureza criada, olha só, será. Ah, mas Cristiano, olha aí, irmão, está no futuro. Ô, irmão, é claro que está no futuro. O Paulo está escrevendo isso aqui por volta do meados do ano 50. Dos anos 50 aqui da era cristã. Isso aqui foi escrito o quê? 58, sei lá, por aí 55, 56. Entre 56 e 58, vamos dizer assim. Ou seja, meados do ano 50. Então, a vinda no ano 70 ainda ia ser concretizada. Por isso que é no futuro aqui. Tá? Só que a criação já foi libertada da escravidão na decadência. Porque nós já vivemos depois do ano 70. Na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência. Olha aí. Em que se encontra, depois da cruz. Está vendo? Não bastava apenas a cruz, amados, entenda isso. Senão Jesus não precisaria ressuscitar. A cruz foi um dos atos da redenção. E os 3 atos têm o mesmo valor: morte, ressurreição e a parousia, a vinda. Então veja que na época aqui de Paulo já era depois da cruz, só que era antes do ano 70. Então a natureza ainda estava lá presa na escravidão da decadência. Por quê, abençoados? Raciocina. O que nesse tempo acontecia ainda? A lei ainda estava sendo cumprida. O que havia na criação ainda que manchava a criação? O templo de Jerusalém. Pegou aí ou não? O Senhor morreu na cruz, aniquilou lá a lei, cumpriu tudo. Só que a lei continuou sendo cumprida lá pelos judeus em desobediência. Percebe? Então os judeus, os hebreus, os israelitas continuaram oferecendo os sacrifícios, os dízimos e a Páscoa. E tudo era feito no templo, normalmente. Os pecados eram lembrados todos os dias. E anualmente. Meu amado. Percebe isso? Então, todo aquele mover do antigo pacto, da velha aliança, ainda estava funcionando ali, na prática, apesar de Jesus já ter morrido. Por isso que a criação ainda estava presa àquela escravidão. A criação desejava ser liberta. Como eu falei depois, amados, em um outro estudo futuro, se Deus quiser, a gente vai entrar nesse capítulo 8, mais nesse trecho aqui, no contexto imediato, anterior e posterior. Tem algumas coisas bacanas a se falar aqui, tá? E a gente vai entrar para estudar escatologicamente esse trecho aqui com mais profundidade. Hoje eu estou trazendo apenas a visão aqui da criação. Então, a própria criação, ela aguardava ser liberta. A criação tinha esperança, aguardava ser liberta da escravidão. Quem que se encontra, já não se encontra mais. Na época aqui de Paulo se encontrava,
antes do ano 70, agora não se encontra mais, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Isso já aconteceu, 22. Sabemos que toda a natureza criada, a criação, geme até agora, como em dores de parto. Ô irmão Cristiano, por que dores de parto? Por quê? Isso aqui é uma figura de quê? De que a criação estava grávida. Quem sente dores de parto? É quem está grávida. Então a criação estava grávida, entre aspas, ou seja, figurativamente falando, de uma nova criação. A criação desejava ser liberta, para que ela fosse uma nova criação. A criação desejava e sentia dores de parto. Né? E quando Jesus fala lá, né, quando começar a acontecer, o que eu estou profetizando é o princípio das dores. Vocês se lembram disso? Princípio das dores. Aí no grego é dores de parto. Entende? Ou seja, é como se a mulher grávida, né, estivesse perto de dar à luz. Aí eu pergunto para você, amado, você vê que Paulo está falando, raciocina bem comigo, hein? Paulo está dizendo que já estava sentindo dores de parto. A mulher que está sentindo dores de parto, ela está prestes a dar à luz. Percebe que a visão deles é que que a vinda, né, a consumação de tudo, estava para acontecer já na era deles lá? Você vê que não tem sentido colocar no futuro? Então quer dizer que a criação está com dores de parto até hoje? 20 séculos depois? É evidente que isso é uma linguagem de pressa. É um outro termo que eu ia falar, né? Me fugiu agora a palavra. Mas é uma linguagem que denota o quê? Está perto, está às portas. Está para nascer, dores de parto. Faltava pouco tempo em relação ao nosso tempo. Faltava muito por quê? Porque ainda faltava ali, 15 anos no mínimo. Até o ano 70. Então, desse ponto de vista, é muito tempo. Mas se comparar com os nossos tempos, 20 séculos depois, então faltava pouco, na verdade. Dependendo do ponto de vista. Né? Então, estava às portas ali para acontecer a nova criação. Na vinda do Senhor, a restauração total, com a destruição daquele templo maldito. Enquanto, olha só, amado, mais uma vez, a escatologia não é cósmica, é pactual, é de pacto. Então, enquanto o velho pacto estava ali sendo exercido naquele templo, a criação ainda estava sujeita à vaidade, à inutilidade. Entende? A adoção não havia acontecido ainda. É o que a gente vai estudar depois, tá? Entende? A morte ainda estava presente, a morte eterna da alma. Ou seja, quem morria naquele período ficava morto. A alma saía da existência. A gente já estudou isso, né? Então eles estavam ali ainda num período de esperança. Perdão, amados. Eles estavam num período de esperança ali. Entende? Estavam aguardando o terceiro ato. O primeiro e o segundo já tinha acontecido, a morte e a ressurreição. Mas a lei estava aos poucos sendo destruída. No capítulo 8 de Hebreus, a gente vê muito isso, né? Você vê que lá tem o termo assim, que o antigo pacto está perto de desaparecer. Ou seja, não havia desaparecido ainda. Jesus tinha cumprido na cruz, mas o antigo pacto ainda estava ali funcionando. Percebe? Então, nessa época aqui de Paulo das cartas, estava lá funcionando. Então, a natureza ainda estava submetida àquilo. Os pecados ainda eram lembrados no templo ali. Então, veja bem, a restauração que a criação passou não é cósmica, é pactual. Foi uma transformação e uma restauração espiritual. A criação foi liberta definitivamente da lei, do velho pacto e dos pecados, principalmente das lembranças dos pecados, com a queda daquele templo. Ali acabou completamente. E o velho pacto teve totalmente o seu fim. Né? Foi estabelecido plenamente o fim do pacto. E aí o terceiro ato
da redenção e da salvação foi concluído na vinda do Senhor. E ali houve a adoção, aconteceu tudo que a gente já estudou, tá? E a criação passou a ser nova. Porque ela passou a estar não mais submetida ao velho pacto, não mais submetida às lembranças de pecado e ao pecado, né? Como estava lá antes da cruz. E a criação foi liberta de tudo aquilo. Nós vivemos hoje numa nova criação. Hoje, Deus, a partir do ano 70, né, Deus se reconciliou plenamente com a sua criação. O velho pacto passou, foi destruído, a criação foi nova. Ela foi liberta daquele cativeiro maligno. Então você vê que não faz sentido Deus destruir a sua criação, abençoado. Olha, eu quero recomendar para vocês um estudo nosso, tá? Em nosso canal, procura nosso canal aí, não está embaixo desse vídeo aqui não, eu me lembrei agora, e não está embaixo desse vídeo não, mas talvez eu coloque na gravação, então se eu não colocar, se eu não me lembrar, procure nosso canal, Tudo Já Foi Renovado, tá? Esse tema é maravilhoso, procure esse estudo para complementar um pouco mais o que eu acabei de falar, estuda lá depois, quando você tiver um tempinho, Tudo Já Foi Renovado, tá? Esse estudo é muito bom. Então o Senhor já renovou todas as coisas. Já vivemos em uma nova criação. Percebe? A nova criação já está estabelecida. Porque a restauração foi espiritual. Foi a destruição do que o primeiro homem fez. Entende que a restauração não é cósmica. Não é material. A restauração é espiritual. Por quê? Porque Deus fez a sua criação. Ele amou a sua criação. Mas o pecado fez com que Deus se afastasse da criação. A criação ficou amaldiçoada. Então Jesus veio e abençoou a criação de novo. Ao morrer, ressuscitar e vir no ano 70. Ele destruiu definitivamente o antigo pacto. E a restauração plena foi estabelecida da criação. Então você, amado, já vive uma nova criação. Ah, mas Cristiano, e o paraíso? Eu não estou vendo o paraíso. Amado, o paraíso é depois dessa vida aqui. Paraíso é onde Deus habita, onde o Senhor Jesus Cristo está com o seu corpo glorificado, e os eleitos estão também lá glorificados já. Quando nós sairmos dessa vida biológica aqui, vamos trocar de vestimenta, né? Ou seja, tirar esse corpo, tendo esse corpo como uma vestimenta, vamos fazer apenas uma troca de vestimenta. Vamos assumir o corpo de glória que já nos está reservado. E aí vamos viver no paraíso. Percebe? Agora, esta criação que Deus ama está restaurada completamente, porque foi uma restauração espiritual. Tá? Olha só, abençoado, o projeto de Deus resumido em um único versículo. Olha só o projeto. Eclesiastes 1:4. Uma geração vai, e a outra geração vem, mas a terra permanece para sempre, ou para sempre permanece. Esse é o projeto de Deus. Quando Deus falou assim, Deus falou para os animais, multipliquem-se, encham os mares, encham a terra. O Senhor Deus deu a ordem para o homem, multipliquem-se. Por quê? Porque isso aqui é o projeto de Deus. Não é destruir o que Ele criou. Sabe? Não é mandar um fogo do céu acabar com tudo, destruir a terra. Não, isso não tem sentido. O Senhor já se reconciliou com a sua criação de novo. Entende? Essa história, vai vir um meteoro, vai explodir com tudo, e que vai cair fogo do céu e vai explodir tudo. Isso são os literalistas, amados. É uma visão literal da coisa. Olha o projeto de Deus, você que está lendo aí na palavra. Ah, Cristiano, então quer dizer que vai ser assim? A nossa geração morre e tem a próxima, e morre e tem a próxima. Esse é o projeto de Deus, sempre foi, queridos. Que a terra fosse cheia. E que as gerações fossem amado, olha, vou te falar para vocês um negócio. As palavras estão sumindo da minha cabeça, né? Elas fossem se sucedendo, lembrei. Elas fossem se sucedendo umas às outras. Esse é o projeto de Deus. Uma geração vai, a outra vem, mas a terra para sempre permanece. Então nós estamos nesse momento aqui exatamente fazendo o projeto de Deus.
Deus criou e fez a criação para isso que nós estamos vivendo agora. Agora, nesse meio tempo aí, houve esse problema do pecado. Então, Jesus veio para acabar com isso. E restaurar a criação de novo. Restaurou espiritualmente, uniu a sua criação ao Criador novamente, está resolvido. Destruiu o velho pacto, porque a escatologia, repito, é pactual, é a troca de pactos, né? Não é cósmica. A terra permanece para sempre. Amado, esquece esse negócio que a terra vai ser destruída, que vai acontecer isso. Porque você vai na internet e você acha, não, porque vai haver uma inversão do campo magnético, e vai haver não sei o quê, e os mares vão subir, e porque... Olha, amado, esquece isso. Porque vai haver uma... Como eu falei, né? Toda hora eu falei meteoro, né? Essa bobagem de meteoro, asteroide. Toda hora você vai na internet. Todo dia quase tem um asteroide. O asteroide está se aproximando. E o povo fica igual bobo aí. Ih, vai cair. Ih, não sei o quê. Vai cair nada, irmão. Vai cair nada. Vai destruir nada. A terra é amada por Deus. Uma geração vai, a outra vem, a terra permanece, porque este é o projeto original de Deus. Esquece isso, que a terra vai ser destruída. Vai passar por uma transformação cósmica. Não, a transformação é espiritual, já passou. Vamos seguir? Aí você vai dizer assim, mas irmão Cristiano, por que então que os literalistas aí, as pessoas futuristas, né, principalmente, dizem que a terra vai ser destruída, ou que ela vai ser substituída totalmente por uma outra terra, fisicamente falando, ou vai ser, como, né, a gente falou no início, transformada no sentido, né, físico, e vai virar um paraíso. Por que as pessoas pensam isso? Veja bem, amados, existem algumas passagens que têm essa má interpretação, né? Então, eu vou trazer para vocês algumas passagens que as pessoas usam para dizer que a terra vai acabar. Tá? Ou a terra no sentido de toda a criação, ou no sentido de que tudo que está sobre a terra vai ser destruído para dar lugar a uma nova coisa. Não tem isso não, amado. Vamos ver alguns exemplos aqui de versículos. Mateus 24, versículo 2. Olha só que interessante essa passagem aqui. Mateus 24, 2. Vamos ler. Vejam só. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Olha aí, amado, quantas vezes, queridos, quantas vezes eu vi o pastor lendo esse versículo aí nas igrejas do sistema que eu pertenci, e trazendo pavor para o povo. Aí, irmão, está vendo a profecia de Jesus, irmão? Não ficará pedra sobre pedra. E aí ele dizia, vai acontecer, irmão, talvez, é possível que aconteça um tsunami que vai destruir o mundo inteiro. Aí outro dizia, não, que vai cair fogo do céu, vai vir um meteoro, um fogo terrível, e não vai ficar pedra sobre pedra. Esses prédios aí que ficam ostentando, todos vão cair por terra. Percebe, amado? Fala a verdade, você que veio do sistema, você já não ouviu isso lá? É desse tipo de interpretação errônea de versículos como esse aqui, que as pessoas tiram essas ideias. A terra vai ser totalmente destruída, não ficará pedra sobre pedra. Mas, amado, observe o contexto. Do que Jesus está falando? Está falando dos prédios de hoje? É isso? Das casas, de todas as construções que há no mundo? É disso que Deus está falando? Que Jesus estava falando no caso aqui? Olha o contexto. Vamos ver o versículo 1. Estamos no 2, vamos ler 1. E quando Jesus ia saindo do templo... Opa! Olha o contexto. Aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Opa! Olha o contexto revelando a verdade. Olha aí. O que Jesus está falando quando ele disse que não ficaria pedra sobre pedra? Ele estava falando do templo de Jerusalém, queridos.
Percebeu aí? Jesus falou o quê? Não vedes tudo isto. Vamos ver de novo o 2. Vamos lá. Vamos ver o 2. Olha só. Deixa eu achar aqui. Aqui. Olha só. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto. O que é isto? É o templo. Você viu no contexto aí. Eles saíram, se juntaram, aí Jesus olhou para o templo e apontou e falou: aí, ó, tá vendo tudo isso aqui? O templo não ficará pedra sobre pedra. Eu pergunto para vocês, foi ou não foi o que aconteceu no ano 70? A história comprova ou não comprova? Às vezes eu falo aqui, as pessoas ficam rindo de coisa. A história comprova ou não comprova? Mateus 24, Jesus está falando da sua vinda. Ele disse: na minha vinda isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Ele não está falando dos prédios de hoje ou do futuro. Ele está falando daquele templo. Vocês entendem porque as pessoas dizem que o mundo vai acabar? Outro versículo também ainda, nesse contexto aqui, o versículo 3. Vamos ler. Esse aqui então é tremendo, olha só. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? Percebe aí que coisas? A destruição do templo. Jesus estava ensinando como seria a sua vinda no ano 70. Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Olha aí, ó. A tua vinda e o fim do mundo. Percebe que fim do mundo está ligado à vinda de Jesus? A vinda dele trouxe o quê? Destruição do templo. Não ficaria pedra sobre pedra. Vocês viram comigo aí agora. Então a vinda do Senhor está totalmente relacionada ao fim do mundo. Aí então, Cristiano, o mundo não acabou ainda. Pois é, amado, acabou sim. Porque a palavra mundo aqui não é a criação. Eu já falei isso aqui, se eu não me engano, né? No estudo sobre o sermão profético de Jesus. Eu não lembro qual foi o número do estudo agora, mas a gente já falou sobre isso. A palavra mundo aqui é aion, é período de tempo. Tem até uma versão em português, se eu não me engano é a versão nova internacional, que já aparece fim dos tempos. Só que essa tradução nem é tão exata, porque não é plural, né? Porque o plural fica coisa muito genérica, o fim dos tempos, né? Mas já se aproxima bastante da palavra. Porque aion é o quê? Aion é uma era. Então aqui está falando de algo específico. Tá? Qual é o sinal, o Senhor Jesus? Da tua vinda e do fim de uma era. Ou desta era presente. Eu pergunto, que era? A era da lei, do antigo pacto. Mais uma vez. Lembram-se que eu falei? A escatologia não é cósmica, ela é pactual. Então, o fim aqui é fim da lei. Fim do aion. Jesus e os seus discípulos estavam vivendo aquele aion da lei. Esse aion se estendeu até que o templo foi destruído. Você vê que está relacionado. Jesus fala no versículo 2 da destruição do templo. Ou seja, aquele aion, aquela era do antigo pacto, acabou com a destruição do templo. Percebeu? Então a vinda de Jesus, consequentemente, trouxe a destruição daquele templo, que trouxe a destruição daquele aion. Ou seja, a lei, o pacto antigo, foi totalmente aniquilado e acabou. Então, fim do mundo não é fim da criação. O mundo ali é aion. Esse problema das traduções, né, são 3 palavras, né? Aion, que é era, período de tempo específico, vamos dizer, no caso aqui, nesse versículo, referindo-se àquele período lá da lei. Tem a palavra oikumene, também traduzida por mundo, que significa o mundo habitado, né? As sociedades, os reinos, né? Mundo habitado. E o cosmos, que no caso é a criação, né?
palavra cosmos, ela também tem uma outra conotação, eu não vou entrar nisso agora, mas basicamente cosmos é a criação. Entende? Então tem esse problema, as pessoas estão vendo, fim do mundo, o mundo vai acabar. Não, o mundo no sentido de que a criação vai acabar, não é esse o sentido. O mundo, entre aspas, que acabou, na verdade, foi um período de tempo. Foi o fim da lei no ano 70. O templo caiu e toda a obra de redenção fora consumada. Repito, 3 atos: morte, ressurreição e a vinda. Você acabou de ler aqui comigo. Não existe valorização do ano 70 e detrimento da cruz. Isso é uma bobagem, gente. As pessoas não têm que argumentar e ficam argumentando isso. Ai, estou desvalorizando a cruz. Besteira. São 3 atos com o mesmo valor. Eles completam uma obra perfeita de restauração. Para Jesus voltar, ele tinha que ressuscitar. E para ele ressuscitar, ele tinha que morrer. Então foram 3 atos. Entende? Mais uma passagem aqui. Também nós já falamos disso, mas eu vou relembrar. Mateus 24, 29. Mateus 24, 29. Vamos lá. E, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. Olha aí, amado. A gente já falou disso, né? E a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu. E as potências dos céus serão abaladas. Amado, isso aqui é uma linguagem, obviamente, não literal. Tá? É uma linguagem que denota uma calamidade, um colapso. E, obviamente, é uma linguagem que o povo entendia naquela época. Quando se falava disso, quando eles ouviram Jesus falar disso aqui, gente, o povo que estava ouvindo isso aqui lá, eles não entenderam isso aqui literalmente, não. Eles entenderam a linguagem de Jesus, que Jesus estava falando, que era o quê? Olha, gente, está para vir aí um grande colapso. A minha vinda, o meu retorno no reino, vai trazer um grande colapso para Israel. Simbolicamente, o que? O sol vai escurecer. Porque, amado, se acontecesse isso literalmente, o sol perder a luz, a lua também, as estrelas, imagina as estrelas caindo aqui, amado. Percebe que isso não é literal? As potências dos céus serão abaladas. Isso é o que, amado? Olha, vai haver um grande colapso. O sistema religioso judaico vai ser abalado. É isso que Jesus está falando. Mas as pessoas pegam e entendem literalmente. Essas estrelas vão cair, meu Deus. O sol vai apagar, Jesus. Você entende, amado? Que isso é uma bobagem tremenda? Nos estudos anteriores aí a gente fala disso, eu não lembro qual exatamente, tá? A gente explica isso um pouquinho melhor, mas é óbvio que isso é uma linguagem de colapso, sabe? É uma linguagem figurativa, obviamente, tá? Existe uma outra passagem interessante aqui, também, que muitos usam. 2 Pedro 3, versículos 12 e 13. Vamos lá. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, olha aí, em que os céus, em fogo se desfarão. Ih, rapaz, olha aí. Percebe que as pessoas pegam isso aqui literalmente, aí tá vendo? O céu vai pegar fogo, irmão. Imagina só na mente de uma pessoa despreparada, amado. Pensar isso. Meu Jesus da glória, se eu ficar, eu estou perdido. Porque se Jesus voltar e não me levar, eu vou ver o céu pegar fogo. E os elementos ardendo se fundirão. Ou seja, vão derreter os elementos. Eu separei a palavra elementos aqui em azul. Eu já vou explicar por quê. Frisa bem aqui a palavra elementos, tá? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. Olha aí, que já foram estabelecidos, eu acabei de explicar. Já vivemos em uma nova terra e novos céus. Tudo já foi restaurado. A criação já foi liberta. Tá? Foi uma restauração, uma reconciliação espiritual, em que habita a justiça. Louvado seja Deus por isso. Já vivemos debaixo da plena justiça do Senhor. Louva a Deus por isso. Agora veja, aguardando e apressando-vos para a vinda de Deus, em que os céus e o fogo, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão.
Amada, a palavra elemento vem do grego stoicheia, essa palavrinha aí, ó. Essa palavra elemento, ela até poderia se referir, sim, aos corpos celestes. Ai, tá vendo, Cristiano? É literal. Calma lá, irmão. Por que podia se referir aos corpos celestes? Porque os elementos, entendeu? Stoicheia é elemento, tá? Então, os elementos do céu. Por isso que poderia ser usada a palavra stoicheia. Agora eu pergunto, será que foi por acaso que ela foi usada? Não, não foi. Porque essa palavra stoicheia significa princípios elementares. Então, por exemplo, quando você vai dar um ensino para alguém, você vai ensinar alguém a tocar guitarra, por exemplo. Você vai ensinar, se a pessoa não toca nada, você vai ensinar desde o princípio. O beabá da guitarra é o princípio elementar. Essa palavra significa isso. O básico de um ensinamento. E também rudimentos. Essa palavra rudimentos lembra alguma coisa para vocês? Para quem já conhece o Evangelho da Graça, lembra, né? Stoicheia, rudimentos, e essa palavra é usada para se referir aos rudimentos da lei. Ou seja, stoicheia também era obras da lei, rudimentos da lei. Será que foi por acaso que foi usada essa palavra aqui no texto de Pedro ali? Que stoicheia vai derreter, vai se fundir? Vamos ler de novo ali, ó. Tá? Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão. Obviamente isso não é literal. A terra, os céus jamais vão ser destruídos. E os elementos, stoicheia, se fundirão. Ou seja, vão se derreter, se fundir, ser destruídos. Que elementos é esses que serão destruídos? Seriam e já foram. Obviamente isso aqui é uma alusão claríssima à lei, queridos. Vejam aqui, ó, mais uma vez, stoicheia significa rudimentos, e a mesma palavra que aparece aqui, por exemplo, Paulo falando em Gálatas capítulo 4, verso 3. Olha só. Assim também nós, aqui no contexto todo, Paulo está falando da lei. Tá? Assim também nós, quando éramos meninos, ou seja, ele está se referindo à época em que eles estavam ainda debaixo da lei, estávamos reduzidos, olha aí, ó, reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros stoicheias do mundo. Rudimentos. Rudimentos do mundo é o que aqui no contexto? As obras da lei. Então, quais eram os elementos que seriam destruídos ali em Pedro? É literalmente a terra e o céu que vai se queimar? É evidente que não. Isso é uma alusão claríssima aos rudimentos da lei. Ou seja, o texto está dizendo que a lei ia se fundir, ia ser destruída. Tudo isso, e você entende, amado? Tudo isso é uma alusão, são palavras figurativas que fazem alusão a um colapso grande que aconteceria com a lei. A lei que era tão valorizada pelos israelitas, pelos hebreus, até por muitos que acreditavam em Jesus na época, né? Mas seguiam cumprindo a obra da lei. Então, esses ensinamentos aqui dos apóstolos, e de Jesus de Nazaré, e de Paulo também, que ensinou muito, dizia respeito a esse colapso que viria sobre a lei, a destruição do velho pacto, para que desse lugar a um novo pacto. É isso que é por essa transformação que a criação passou. Quando Jesus disse, o céu e a terra passarão. O céu e a terra já passaram, queridos. Nesse estudo que eu recomendei para vocês, vou relembrar aqui, né? Eu me esqueci, amado, de colocar embaixo do vídeo aqui o link, mas se eu não me lembrar de colocar na gravação, procura lá, tudo já foi renovado. Tudo já foi renovado. Isso tudo é maravilhoso. Que fala justamente dessa renovação que o Senhor fez. Nós já vivemos em um novo céu e uma nova terra. O paraíso vamos acessar com o corpo glorificado, não com esse corpo atual. Com o corpo glorificado, vamos acessar o paraíso. Mas já vivemos em um novo céu e nova terra. A terra já renovada, sem a prisão da lei, sem aquilo que a tornou inútil. Isso acabou. O Senhor destruiu tudo isso. Então a terra vai ser destruída? Óbvio que não. A terra para sempre permanece. Nós estamos aqui exatamente cumprindo o plano de Deus para a terra. Uma geração vai, a outra vem, a terra permanece para sempre.
O que eu creio, e que também futuramente pretendo falar disso, é que eu creio que a Terra tende a melhorar a cada dia. Mas isso é uma outra história, não vou falar disso agora, até porque já tem mais de 1 hora aí de estudo, né? Ou quase 1 hora, porque nós entramos atrasados hoje, né? São 22 horas e 11 minutos. Tem quase 1 hora de estudo, então eu vou falar disso em outra oportunidade. Mas, enfim, a Terra vai ser destruída? É evidente que não, amado. Descanse quanto a isso. A Terra permanece para sempre. Muito pelo contrário, ela não vai ser destruída, não. A Terra vai ser sempre, cada vez mais, amada por Deus, porque ela já está reconciliada com o seu Criador. Tá bom, amados? Bom, eu espero ter alcançado o meu objetivo de explicar esse ponto, tá bom? São 10 horas da noite, né? 22 horas e 12 minutos. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência de vocês, tá bom? Vamos encerrando por aqui, tá? E eu espero você no domingo, se Deus quiser, a partir das 9h30 da manhã, tá bom? Já estaremos ao vivo com um bate-papo com os irmãos e depois vamos para o nosso culto racional, se Deus quiser, no domingo, tá? 9h30 da manhã, horário de Brasília. Espero vocês, então, no domingo, tá bom? Amados, olha, uma excelente semana para todos. Fim de semana, né? Um excelente fim de semana, uma excelente noite de sexta, um sábado maravilhoso. Se Deus quiser, domingo estaremos juntos, tá? Nunca se esqueçam, vocês são abençoados. Acessem os links aí embaixo do vídeo no YouTube. Graça e paz e até domingo.